Olá pessoal, meu nome é Laís, sou professora de língua portuguesa e hoje eu vou trabalhar um pouquinho com vocês as funções da linguagem, tá? Na verdade, o que seria a linguagem, para que ela serve e principalmente quais as funções que ela exerce, tá? Então, de imediato, eu trouxe uma citação do Juan Dias de Bordenave, um teórico linguístico, que vai dizer a seguinte frase sobre comunicação e sobre linguagem. A comunicação confunde-se com a própria vida. Temos tanta consciência de que comunicamos como de que respiramos ou andamos. Somente percebemos a sua essencial importância quando, por acidente ou uma doença, perdemos a capacidade de nos comunicar. Então, de imediato, é importante salientar o que seria a linguagem. O que é linguagem? Linguagem, então, para o próprio teórico, ele a compara como a vida, como aquilo que andamos, como aquilo que respiramos. Por quê? Porque a linguagem, ela está em todo o nosso contexto, ela está no dia a dia, ela está em tudo aquilo que fazemos. Nós nos comunicamos das mais variadas formas, pela língua que falamos, pelos gestos que fazemos, pelas cores das pinturas, não é? Quando nós a visualizamos, por gestos, enfim, por N opções que nós temos e que por aí nós transmitimos o quê? Uma informação, um conhecimento e um assunto. Então a linguagem, ela está presente quase em todos os seres vivos e aí nós a elucidamos e apresentamos de várias maneiras. Pessoal, então depois de que nós entendemos a respeito do funcionamento da linguagem e o que é linguagem, nós partiremos para uma parte um pouquinho mais estrutural, tá, da língua e desse funcionamento que o próprio Roman Jakobson nos propôs. Então o que nós temos assim como características essenciais? Toda linguagem, ela precisa de alguém que transmita, não é? De alguém que fale e também de alguém que escute. Para nós termos alguém que fala, nós demos o nome de emissor. O emissor é aquele que fala, é aquele quem vai transmitir uma mensagem e uma informação para quem? Para o receptor. O receptor é aquele quem escuta, é aquele quem ouve, não é? Tanto a mensagem quanto o próprio emissor. Então, o que nós temos? Aí nós já temos características básicas para nós mostrarmos a respeito do funcionamento e estruturação dessa linguagem. Então, se eu tenho um emissor e eu tenho um receptor, automaticamente é de extrema importância que eu transmita o quê? Uma mensagem. Eu preciso informar algo a alguém. E essa informação e essa mensagem, nada mais, nada menos, ela é o texto em si, é o texto escrito, é a fala, enfim, escutar uma música. Então a mensagem, ela tem essa característica, ela é o texto em si. Se eu tenho então um emissor, alguém que emite, eu tenho uma mensagem, um assunto, um conteúdo a transmitir para o receptor, eu preciso também do que para essa estruturação? Eu preciso de um referente. O que seria o referente? O referente é meu assunto. Qual o assunto, qual o tema que eu estou abordando na minha mensagem, não é? Dentro desse nosso contexto aqui, a minha mensagem é falar sobre a linguagem, a estruturação dessa linguagem. Muito bem, passado então o meu assunto, eu também preciso expor, ainda dentro dessa mensagem, código e o canal. O que seria então o código? O código é a nossa língua, é a forma que nós utilizamos para transmitir uma mensagem. No nosso caso, o que nós temos? Nós temos a língua portuguesa, toda cheia das suas regras, das suas características e por isso ela então o código. Se fosse em outro contexto, poderíamos citar a língua espanhola, a língua francesa e assim sucessivamente. Passado o código, o que eu tenho? Um canal. O canal é o meio utilizado pelo emissor para o quê? Transmitir aquela mensagem. O canal, ele serve e ele existe das mais variadas formas. Por exemplo, agora, dentro do nosso contexto, qual o canal que nós estamos utilizando? O canal midiático.
Se fosse numa entrevista de emprego, se fosse dentro de uma sala de aula, ou um contexto numa conversa de bar, amigos e familiares, nós temos outros canais de comunicação. Então ele é importante para o quê? Saber qual é o motivo e como que eu vou transmitir aquela mensagem, tá? Muito bem. Passado, então, todo esse contexto de estruturação e do funcionamento dessa linguagem, nós entraremos mais a fundo nas 6 tipos, na verdade, de funções que a linguagem precisa, que a linguagem pede para que nós a conhecemos. De imediato, vamos pegar todas essas estruturas entre emissor, receptor, mensagem, referente, canal e código, e vai existir uma função específica para cada característica dessa. Então, o que nós temos de imediato? Se o emissor, como eu disse para vocês, é quem fala, quando nós utilizamos textos que têm como principal característica a voz do eu que sinto, eu que vejo, eu que almejo, eu que quero, então toda essa mensagem é centralizada no emissor, porque é aquele quem fala, nós temos uma função, como eu coloquei aqui, emotiva. O próprio nome já me define. Se é função emotiva, fala de emoções, fala daquilo que acontece conosco, não é? No caso, o emissor. Então, essa função ela é muito recorrente em textos poéticos, em músicas, do que vai colocar o emissor como o verdadeiro centro dessa mensagem. Então, ele passa a sentir, ele passa a ver, ele passa a desejar. Muito bem. Se nós temos, então, uma função da linguagem centralizada no emissor, eu também tenho uma função da linguagem localizada em quem? No meu receptor. E aí, qual a função que dela nós podemos entender? Quando nós trabalhamos com a função apelativa, e aí ela é centralizada, não é? No meu receptor, eu tenho com qual objetivo? Textos que induzem o outro a fazer determinadas ações já pré-estabelecidas. Por exemplo, se eu tenho textos que trabalham com imagens, com propagandas, podendo elas ser de caráter consumista, quanto até mesmo propagandas governamentais, que mostre ao outro como ele deve se comportar, como ele deve agir, etc. Nós temos então essa função apelativa. Por quê? Porque a função apelativa, ela vai querer sempre que o receptor faça alguma coisa. É muito comum nessa função nós encontrarmos textos que trabalhem com vocativos e principalmente verbos no imperativo. Compre, beba, leia, adquira e assim sucessivamente. Por quê? Porque há essa linguagem de apelação, de consumo e de fazer com que o outro faça aquilo que nós desejamos. Muito bem. Passado, então, emissor e receptor, eu também tenho uma função da linguagem que é focada no próprio texto. E que função da linguagem que é focada no próprio texto? É aquela função da linguagem que tem um cuidado mínimo e, ao mesmo tempo, mínimo não. Tem um contato exaustivo, uma preocupação muito profunda com relação a essa linguagem. E aí nós temos qual função? A função poética. A função poética é o cuidado, é o domínio da mensagem, da língua, de maneira muito descritiva, de maneira muito detalhada, de maneira muito precisa. Então, a função poética que nós encontramos, por exemplo, em textos literários, em canções, em música, em poesias, é de extrema importância esse cuidado, essa meticulosidade com relação das palavras para transmitir uma mensagem. E esse cuidado, então, é essa função que nós chamamos de função poética. Passado, então, a função poética, nós também temos uma outra característica e aprofundamento, não é, da linguagem dentro do referente. E a função ligada ao referente é a função referencial. O que seria, então, a função referencial? A função referencial, ela tem como base, não é, sólida daquele texto, dados estatísticos, informações concretas, citações, algo que trabalhe com dados verídicos, com proposições
concretas, já estabelecidas. Não trabalhamos aqui com a imaginação, com a suposição. Não, aqui não, nós trabalhamos com fatos. Quais então os tipos de texto que nós temos como textos referentes ou que predominam a função referencial? Teses, dissertações, editoriais e textos jornalísticos no geral, por meio mídia, blogs ou então várias e várias reportagens de jornais que nós podemos encontrar tanto físico quanto online, tá? Por quê? Porque vai trabalhar com dados, vai trabalhar com fatos, vai trabalhar com verdades. Por isso então que nós definimos como função referencial. Muito bem, se nós temos um referente, nós temos a função referencial, a função que predomina diante do código, qual que é? A função metalinguística. Por que a função metalinguística? Porque o código, como eu disse para vocês, é a língua utilizada. Então, a função que trabalha com a língua é a função metalinguística. A função metalinguística, ela tem como principal objetivo explicar por meio da língua a própria língua. É a linguagem tipicamente do dicionário. O dicionário, ele explica uma palavra por meio de outras palavras. Então, há aí uma função metalinguística. Se nós encontramos, por exemplo, um poema e nesse poema o eu lírico, não é? Ou o próprio poeta decide falar sobre o ato de escrever uma poesia, mostrando a poesia, também predomina uma função metalinguística. Por quê? Porque nós temos a língua que explica a própria língua. Passado então o código, e aí para terminarmos, nós temos uma função da linguagem centralizada e focada no canal, que é o meio de comunicação que nós utilizamos. E aí, qual função é essa? Qual é a função predominante? A função fática. A função fática, ela tem como principal característica o diálogo. O diálogo entre, não é, o emissor e o receptor para o quê? Transmissão de uma mensagem. E esse diálogo, ele pode ser tanto presencial quanto, não é, via aí midiática. E aí nós temos como, por exemplo, as mensagens pelo WhatsApp, pelo próprio Facebook ou qualquer outro veículo de comunicação. Por quê? Porque o que predomina pertence ao diálogo, a essa constante troca de informações entre emissor e receptor. Bom, nossa aula então se encerra por aqui. Eu vou colocar para vocês algumas referências bibliográficas, caso vocês tiverem interesse e curiosidade em conhecer mais sobre o assunto e ler isso de uma maneira mais profunda e na íntegra. Um beijo e obrigada. Até a próxima.